Então, a gente vai falar agora de outra medida de dispersão que é mais eficaz nesse sentido, é mais resistente. Essa medida é essa que está aqui na definição. Chamamos distância interquartil a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, ou seja, distância interquartil, que eu vou representar com dq, ele é o Q3 menos o Q1. Vamos calcular uma distância interquartil para um exemplo que a gente já trabalhou aqui na aula. A gente tem esses 9 valores, a gente viu que o 8 ocupa a posição central, né, que é o nosso Q2. Aí, como à esquerda dele a gente tem 4 valores e à direita também 4 valores, para obter o Q1, a gente vai ter que fazer a média aritmética entre esses dois, utilizando aquela relação anterior, tá? Não utilizando a fórmula que a gente trabalhou agora há pouco. Esse Q1 será a média aritmética entre esses dois, que é 4. A gente já fez essa conta. E aqui será a média aritmética entre o 11 e o 12, que está 11,5. Esse é o Q3. 11,5. Então, a distância interquartil, nesse caso, dq, será Q3 menos Q1, que é Q3 menos Q1. Q3, 11,5 menos Q1, 4. Tá? Se você fizer essa conta, dá 7,5. Então, a distância interquartil, para este exemplo, deu 7,5. Quanto menor for essa distância interquartil, significa que os seus dados estão mais agrupados. Aqueles 50% dos dados, né, porque essa distância interquartil está olhando para o Q3 e para o Q2. O Q3 deixa 75% dos dados à esquerda, o Q1 deixa 25% dos dados à esquerda. Então, entre Q1 e Q3 vão estar 50% dos dados, tá certo? Então, quanto menor for esse valor, quanto menor for essa distância, significa que os dados estão mais agrupados juntos, aqueles 50% estão mais agrupados ali juntos. Quanto maior for esse valor, eles estão mais espalhados. Eu vou trazer uma imagem agora para finalizar, para ilustrar isso. A gente tem aqui uma distribuição perfeitamente simétrica, a gente vai falar sobre esse tipo de gráfico mais adiante, quando a gente estiver trabalhando com as distribuições normais, quase não sai agora. Quando a gente mais na frente falar das distribuições normais, a gente vai trabalhar com essa curva é chamada de curva normal ou curva gaussiana, tá? Eu estou trazendo ela aqui para ilustrar um exemplo. O Q1, ele deixa 25% dos dados à esquerda. O Q3 vai deixar 75% dos dados à esquerda. São esses 25 com os 50 que estão aqui no meio. E aí eu acabo dizendo, né? Entre o Q1 e o Q3 tem 50% das observações aqui no centro. Claro que do Q3 para frente vão ter os outros 25, que completam os 100, tá certo? Já que o Q3 é o Q075. 75 à esquerda, consequentemente 25% dos dados à sua direita. Pois bem, essa distância interquartil, aí eu estou dizendo isso, ó, quanto mais próximo for esses valores, essa distância dq, que é Q3 menos Q1, quanto menor for esse valor, significa que os dados estão mais homogêneos ali, mais agrupados ali no centro, tá certo? E essa medida é boa porque a gente está usando Q1 e Q3, que são medidas resistentes a variações, né? Se você me der um valor muito discrepante, esse Q1 e o Q3 permanecem lá firmes, né? Eles sofrem pouco com essa alteração. E já o desvio padrão, que é o que a gente trabalhou nas aulas anteriores, ele sofre muito. Se você me der um valor muito alto, se nos seus dados tiver um número muito exagerado, muito alto, você vai acabar sofrendo, porque seu desvio padrão vai ser influenciado pela média. A média está muito alta. A média não é uma medida robusta. E já não, já que esse desvio aqui, essa distância interquartil, ela não é influenciada por isso, tá certo? Ela não é influenciada, porque ela trabalha com Q1 e Q3, que são medidas mais robustas, tá bom? Outras observações importantes para se fazer aqui. Quando é que esse gráfico aí que vocês estão vendo é perfeitamente simétrico, mas quando é que os seus dados estão aproximadamente simétricos? A gente vai estar sempre observando isso. Ó. Para os dados serem aproximadamente simétricos, algumas relações importantes devem acontecer. Por exemplo, a distância entre Q2 e Q1, quando você fizer a distância entre Q2 e Q1,
ela tem que dar aproximadamente a distância entre Q3 e Q2. Se esses valores são próximos, é um bom sinal para que os seus dados estejam próximos de uma curva simétrica. Outras informações importantes. A distância entre Q2 e o X1, que é o primeiro elemento da sua sequência, o menorzinho deles, é ideal que essa distância entre Q2 e o X1, o primeiro elemento da sequência, seja também aproximado à distância de Xn até o Q2. Xn até o Q2, a mediana, né? Essa aqui recebe um nome especial, essa distância aqui, entre Q2, que é o ponto médio, e o X1, que é o menor elemento da sua sequência, ela é chamada de dispersão inferior. Essa distância daqui para cá. Estou riscando tudo aqui, está ficando uma bagunça. Mas essa distância aí a gente chama de dispersão inferior. E essa distância entre o Xn e a mediana aqui, ela é chamada de dispersão, essa distância aqui é chamada de dispersão superior. Então, se você quiser uma curva, para você testar se sua curva é aproximadamente simétrica, é ideal que esses valores sejam próximos, tá? Essas distâncias. Também outras distâncias a gente pode destacar. Por exemplo, o Q1 menos o X1, é ideal que ele seja aproximado também ao Xn até o Q3. Sejam valores também aproximados. Xn até o Q3. Tá certo? A gente vai estar comentando mais a respeito desse tipo de curva que são aproximadamente simétricas. A gente vai falar nas próximas aulas sobre curvas que têm assimetria à direita, são assimétricas à direita, assimétricas à esquerda. A gente vai estar falando sobre isso tudo. E outro conceito importante que a gente vai estar tratando nas próximas aulas, utilizando já essa definição de quartil, é como construir um box plot, que é um gráfico que utiliza vai se utilizar dessas distâncias interquartil, vai se utilizar do Q1, Q2 e Q3, para a gente conseguir plotar esse gráfico, e ele vai dar algum destaque também, a gente vai ver como é que isso funciona, ele vai dar algum destaque para valores que são muito maiores do que o que a gente está esperando, valores discrepantes, né? Que lá, esses valores discrepantes recebem até um nome especial, que é um outlier. Então, a gente vai estar falando sobre esse box plot nas próximas aulas. Então, a gente se encontra por aí. É isso.